o seu próprio coração. Sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. O meu pai me contou algo que Charles Burden mostrou para ele. Nos 4 evangelhos recebidos por nós, Mateus, Marcos, Lucas e João, 89 capítulos de texto bíblico, só há um lugar em que Jesus fala sobre o seu coração. Lemos muito nos 4 evangelhos sobre os ensinamentos de Cristo. Aprendemos sobre o seu nascimento, ministério e os seus discípulos. Ficamos sabendo das suas viagens e dos seus hábitos de oração. Encontramos discursos longos e repetidas objeções dos seus ouvintes levando a mais ensino. Lemos sobre a forma como ele entendia estar cumprindo todo o Antigo Testamento. E lemos em todos os 4 relatos sobre a sua prisão injusta, morte vergonhosa e a sua surpreendente ressurreição. Considere as milhares de páginas que foram escritas por teólogos pelos últimos 2000 anos sobre tudo isso. Mas apenas em um lugar, talvez as palavras mais poderosas jamais pronunciadas por lábios humanos, ouvimos o próprio Jesus abrir o seu coração para nós. Abre aspas. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fecha aspas. Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30. No único lugar da Bíblia em que o Filho de Deus nos leva para trás dos bastidores e nos permite ver o cerne de quem Ele é, não lemos que Ele é exigente de coração, exaltado e digno de coração, nem mesmo que Ele é alegre e generoso de coração. Nos próprios termos de Jesus, a sua alegação surpreendente é que Ele é manso e humilde de coração. Para deixar claro de início, quando a Bíblia fala do coração, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, não trata da nossa vida emocional apenas, mas do centro vibrante de tudo o que fazemos. É o que nos tira da cama pela manhã e o que sonhamos acordados logo depois de acordar. É o quartel-general da nossa motivação. Em termos bíblicos, o coração não é parte de quem nós somos, mas o centro de quem nós somos. O nosso coração é o que nos define e direciona. É por isso que Salomão nos diz, abre aspas, acima de tudo, que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fecha aspas. Provérbios capítulo 4, versículo 23. O coração trata da vida. É o que nos torna seres humanos que somos individualmente. O coração motiva tudo o que fazemos. É o que nós somos. Quando Jesus nos conta o que motiva lá no fundo, o que é mais verdadeiro sobre ele, quando ele expõe os recantos mais íntimos do seu ser, o que encontramos é isso, manso e humilde. Quem poderia inventar um salvador desses? Sou manso. A palavra grega traduzida como manso aqui ocorre 3 outras vezes no Novo Testamento. Na primeira bem-aventurança, abre aspas, os mansos herdarão a terra, em Mateus capítulo 5, versículo 5. Na profecia de Mateus, capítulo 21, versículo 5, Jesus é o rei que, abre aspas, vem a ti humilde e montado num jumento, num jumentinho, fecha aspas. E, no encorajamento de Pedro a esposas que cultivarem antes de tudo, abre aspas, o íntimo do coração com o espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus, fecha aspas. Referenciando 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Manso, humilde, gentil. Jesus não é esquentadinho, não é duro, reacionário, facilmente irritável. Ele é a pessoa mais compreensiva do universo. A postura mais natural para ele não é um dedo apontado, mas de braços abertos. E humilde. O sentido da palavra humilde se sobrepõe ao de manso, revelando juntas uma realidade singular sobre o coração de Jesus. A palavra específica, humilde, geralmente se traduz assim no Novo Testamento, como em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Abre aspas. Deus se opõe aos arrogantes,
porém dá graça aos humildes. Fecha aspas. Entretanto, tipicamente por todo o Novo Testamento, a palavra grega se refere não à humildade enquanto virtude, mas à humildade no sentido de privação ou de ser rebaixado pelas circunstâncias da vida. Abre parênteses, que também é como a palavra grega geralmente é utilizada ao longo de todas as versões gregas do Antigo Testamento, especialmente nos Salmos. Fecha parênteses. No canto de Maria, quando grávida de Jesus, por exemplo, essa palavra é utilizada para falar da forma como Deus exalta os de condição humilde. Paulo usa a palavra quando nos diz: não sejam orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes, em Romanos capítulo 12, versículo 16. Referindo-se aos que não impressionam socialmente, que não são o centro das atenções da festa, mas aquele dos quais o anfitrião desvia os olhos quando chega. O ponto de dizer que Jesus é humilde é que ele é acessível. Com toda a sua glória resplandecente e santidade atordoante, sua suprema singularidade e alteridade, ninguém na história humana foi mais abordável que Jesus Cristo. Sem pré-requisitos, sem obstáculos. Orfield, ao comentar Mateus capítulo 11, versículo 19, escreveu o seguinte: não houve impressão mais profunda da consciência dos seus discípulos durante sua manifestação terrena que a nobre humildade do seu temperamento. O requisito mínimo para entrar no abraço de Jesus é simples. Abra-se para ele. É tudo o que ele precisa. Na verdade, é a única coisa com que ele trabalha. Mateus capítulo 11, versículo 28, nos fala explicitamente de quem se qualifica para a comunhão de Jesus. Abre aspas. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Fecha aspas. Você não precisa descansar e se recompor e depois ir. O próprio fardo é o que lhe qualifica para vir. Sem pagamentos na entrada. Ele já disse, eu lhes darei descanso. O descanso dele é um presente, não uma transação. Quer você esteja ativamente trabalhando duro para aparar as pontas das suas vidas, quer se encontre passivamente oprimido por algo fora do seu controle. O desejo de Jesus Cristo de que você encontre descanso, de que você saia dessa tempestade, é maior do que o seu. Manso e humilde. De acordo com o testemunho dele mesmo, isso resume o próprio coração de Cristo. Ele é assim, terno, aberto, acolhedor, prestativo, compreensivo, disposto. Se tivéssemos de dizer quem Jesus é numa única frase, honraríamos o ensino do próprio Jesus quando respondêssemos manso e humilde. Se Jesus tivesse um site próprio, a declaração proeminente da página sobre mim mesmo seria manso e humilde de coração. Ele não é assim com todo mundo indiscriminadamente. Ele é assim para quem vai a ele, toma o seu jugo e implora pela sua ajuda. O parágrafo antes dessas palavras descreve como Jesus trata os impenitentes. Abre aspas. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Fecha aspas. O autor referencia o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 21. Manso e humilde não quer dizer mole e hesitante. Entretanto, para o penitente, o seu coração de abraço gentil nunca é superado por nossos pecados. Pontos cegos, inseguranças, dúvidas, ansiedades e falhas. Pois a mansidão humilde não é uma das formas como Jesus ocasionalmente se comporta conosco. A mansidão é o que ele é. É o coração dele. Ele não pode deixar de ser manso para com os seus mais do que eu ou você podemos mudar a cor dos nossos olhos. É como somos. A vida cristã vem inescapavelmente com trabalho e labor. O próprio Jesus deixou isso bem claro no mesmo Evangelho de Mateus. Sua promessa aqui em Mateus 11 é descanso para as almas, não o descanso para os corpos.
mas toda a labuta cristã flui da comunhão com o Cristo vivo, cuja realidade transcendente e definitiva é mansa e humilde. Ele nos surpreende e nos sustenta com a sua infinita bondade. Apenas quando vamos mais fundo nessa gentileza afetuosa é que podemos viver a vida cristã como o Novo Testamento exige de nós. Apenas quando nos enchermos da ternura do coração de Cristo, poderemos exalar, onde quer que estivermos, o aroma do céu e morrermos um dia deixando no mundo lampejos de ternura divina, que é grande demais para ser impedida pelo que merecemos. A noção de gentileza está bem aqui nessa passagem. A palavra suave, na expressão meu jugo é suave, precisa ser entendida com cuidado. Jesus não está dizendo que a vida será livre de dor e dificuldades. A mesma palavra em outro lugar é traduzida para bondoso, como por exemplo em Efésios 4,32, abre aspas, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, fecha aspas. Considere o que Jesus está dizendo. O jugo é a trave pesada posta sobre o gado para que ele carregue o equipamento agrícola pelo campo. Jesus está usando uma espécie de ironia, dizendo que o jugo posto sobre os seus discípulos não é um jugo, pois é um jugo de gentileza. Quem poderia resistir a isso? É como dizer a um homem que está se afogando que ele deve pôr sobre os ombros o fardo de uma boia salva-vidas e ouvir de volta ele dizendo, abre aspas, de jeito nenhum, eu não, já tá difícil demais aqui me afogando nessas águas revoltas. A última coisa que eu preciso é uma boia nas minhas costas, fecha aspas. É assim que todos nós somos confessando Cristo com os nossos lábios, mas na maior parte do tempo evitando um relacionamento profundo com Ele por causa de um entendimento errôneo do seu coração. O jugo dele é suave e o fardo é leve. Isso é, o seu jugo não é um jugo e o seu fardo não é um fardo. Assim como o gás hélio carrega um balão, o jugo de Jesus o faz com os seus seguidores. Flutuamos pela vida com a sua mansidão sem fim e a sua humildade surpreendentemente acessível. Não é que ele simplesmente nos encontra em nossa necessidade. Ele vive na nossa necessidade. Ele nunca se cansa de nos arrebatar para o seu terno amor. É o próprio coração dele. É isso que o faz levantar da cama de manhã. Não é assim que pensamos intuitivamente sobre Jesus Cristo. Refletindo sobre essa passagem de Mateus capítulo 11, o velho pastor inglês Thomas Gooding nos ajuda a adentrar no que Jesus realmente está dizendo. Abre aspas. Os homens podem ter ideias contrárias acerca de Cristo, mas ele lhes diz de sua disposição aqui, prevenindo pensamentos duros demais sobre ele, a fim de atraí-los melhor a si. Tendemos a pensar que ele, de tão santo, é portanto severo e indisposto contra pecadores, e incapaz de aguentá-los. Não, diz ele, sou manso, a gentileza é a minha natureza e o meu temperamento. Fecha aspas. Projetamos em Jesus os nossos instintos distorcidos sobre como o mundo funciona. A natureza humana dita que quanto mais rica uma pessoa, mais fácil será para ela desprezar os pobres. Quanto mais bonita for uma pessoa, mais disposta ela será a rejeitar o feio. E sem perceber o que estamos fazendo, tranquilamente assumimos que alguém não tão elevado e exaltado teria uma dificuldade correspondente de atrair os desprezíveis e os impuros. É claro, Jesus se aproxima de nós, concordamos com isso, mas ele vem com o nariz tampado. Esse Cristo ressurreto, afinal, é aquele quem Deus exaltou sobremaneira. Aquele que diante de quem todo joelho dobrará em submissão. É ele que tem os olhos como uma chama de fogo, cuja voz é como a voz de muitas águas, que tem a espada afiada de 2 gumes saindo na sua boca, e cujo rosto brilha como o sol no seu fulgor. Em outras palavras, ele é tão maravilhosamente brilhante que o seu resplendor não pode ser adequadamente capturado por palavras. Ele é tão incrível que toda a linguagem morre perante o seu esplendor. Ele é cujo coração, lá no fundo, mais do que qualquer outra coisa, é manso e humilde. Goodwin está dizendo que esse alto e santo Cristo não se enoja ao alcançar e tocar os pecadores imundos e sofredores.
Tal abraço é justamente o que ele ama fazer. Ele não consegue aguentar. Nós, naturalmente, pensamos que Jesus nos toca assim como um menininho encosta numa lesma pela primeira vez. Ele chega com o rosto retorcido, cautelosamente estendendo a mão, gemendo de nojo ao toque e tirando a mão bem rápido. É por isso que a gente precisa de uma Bíblia. A nossa intuição natural somente nos dá um Deus como nós, ou seja, enojados, muitas das vezes em diversas situações. O Deus revelado na Escritura destrói as nossas predileções intuitivas e nos impressiona com aquele cuja infinidade de perfeições só se compara à infinitude da sua mansidão. De fato, a sua perfeição inclui a sua perfeita mansidão. Ele é assim. Esse é o próprio coração dele. Foi Jesus quem disse, abre aspas, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fecha aspas.